paisagismo atualmente se constitui na maior área de experimentações conceituais e formais que envolvem o campo da arquitetura. Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, assistiram-se às mais radicais propostas de desenho da paisagem na criação de ambientes exteriores em todas as escalas. Estas transformações visam a criação de uma nova natureza, mais próxima do ser humano, mais adequada à sua escala e ao gosto contemporâneo. A partir da década de 1980, os projetos de paisagismo passaram a ser mais abrangentes e tomaram maior liberdade no que diz respeito aos conceitos e estratégias projetuais. No jardim contemporâneo, são fundamentais as exigências coletivas. Destas derivam uma limitação dos bens particulares e uma importância cada vez maior dos comunitários, além de jardins privados, de superfície limitada com respeito aos do passado, são requeridos jardins compartidos em contato direto com as vivendas, parques públicos e zoológicos, jardins botânicos, zonas verdes para o recreio, a diversão e o exercício físico, vias-parque e reservas naturais. O urbanismo contemporâneo se caracteriza por sua decidida aspiração paisagística. Efetivamente, na concepção da cidade moderna, a questão das zonas verdes, junto com os problemas da produção e da circulação, constitui um dos 3 pilares da estrutura urbana. Parques, jardins públicos e privados, áreas livres para o recreio e o desporte, reservas agrícolas. Tudo isto se considera uma totalidade orgânica dentro de um sistema de zonas verdes e com uma função primordial que é simultaneamente higiênica, protetora, compositiva e estética. A contribuição que os principais arquitetos contemporâneos fizeram ao tema do jardim contemporâneo foi escassa. Le Corbusier manifesta uma visão bastante simplista da natureza. Não emprega elementos paisagísticos como recursos de mediação compositiva para ambientar o edifício em sua localização. Aplica a vegetação somente para ressaltar melhor a pureza geométrica de sua arquitetura. Deste modo, pretende acentuar o elemento não formalizado, a natureza, e o formalizado, o edifício, tal como faziam os paisagistas românticos, que costumavam apresentar em seus cenários edifícios paladianos e neoclássicos em contraposição com as formas livres naturais. Richard Neutra mostra maior interesse, mas somente a considerar o jardim como um espaço exterior da casa. Sua interpretação do tema é essencialmente prática, ainda que suavizado às vezes por certo naturalismo, obtido mediante o emprego de elementos rústicos e de rochas. Mas se trata, em geral, de tentativas de um tosco formalismo imitativo de procedência japonesa, carente de qualidades expressivas. Frank Lloyd Wright manifesta um naturalismo vivo e espontâneo. Este artista, ainda que sem contemplar o jardim como um elemento integrante da casa, cria seus edifícios em função do caráter da paisagem, quase como emanações do entorno natural. Entre nossos contemporâneos, somente Eric Ignatius Plant reparou nas possibilidades compositivas das formas naturais em estreita relação com as da arquitetura. Isto fica patente em sua obra mais significativa, O Cemitério do Bosque, a sul de Estocolmo, onde, com a pureza das linhas e dos perfis, se obtém uma sublime idealização da natureza em perfeita sintonia com a função específica dos edifícios. Visto que a época contemporânea não deu ainda expressão a uma arte do jardim própria e original, a fase atual deve ser considerada como de formação, portanto somente é possível identificar algumas tendências e aspirações gerais, e também colocações particulares em distintos países. O Parque do Flamengo, mais conhecido como Aterro, é um complexo paisagístico de lazer localizado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.
Sua definição oficial se estende desde o aeroporto Santos Dumont da cidade até o início da Praia do Botafogo na Zona Sul, tendo sua maior parte ao longo da Praia do Flamengo. O Museu de Arte Moderna, o Monumento aos Pracinhas, a Marina da Glória, o Monumento Estácio de Sá e Vias Expressas. As áreas destinadas a práticas de esportes, um restaurante e a faixa de areia da Praia do Flamengo. Em 28 de julho de 1965, o Parque do Flamengo foi tombado a nível federal, e em 4 de janeiro de 95, o Parque do Flamengo foi inscrito no Livro do Tombo de Bens Culturais do município do Rio de Janeiro. Em razão do seu interesse paisagístico, urbanístico e cultural, o projeto urbanístico e arquitetônico que definiram a ocupação do aterro foram feitos por Afonso Eduardo Reidi, então funcionário do Departamento de Urbanismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, enquanto Burle Marx definiu o paisagismo. Os dois projetos tiveram como Lota Macedo Soares a principal apoiadora. O Parque Linear foi concebido para a circulação de veículos, então o projeto paisagístico foi tirado partido de qualidades paisagísticas das espécies usadas, como novos conceitos de ajardinamento em espaços públicos. As pedras e pedriscos usados compõem o piso junto com as espécies vegetais, e em suas texturas formam composições artísticas na paisagem. Através do projeto do parque, diversas espécies foram utilizadas pela primeira vez no paisagismo urbano, funcionando como um grande laboratório. O resultado foi um enriquecimento da arborização urbana na diversidade e na composição, pelas novas disposições nos arranjos das árvores dispostas em grupos homogêneos de espécies em contrastes de grandes áreas de estratos arbustivos e forrageiros. A palmeira foi entre as famílias botânicas a mais utilizada no parque, cerca de 54 espécies diferentes. No Parque do Flamengo pode-se observar o contraste natural e a intervenção do homem através do projeto paisagístico, se tornando um grande exemplo de paisagem. Iotim, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, com 35 mil habitantes, localizado no Vale do Paraopeba, que possui, além de belezas naturais, riquezas históricas e culturais, o Instituto Iotim foi idealizado pelo empresário Bernardo Paz em meados da década de 80. Em 84, recebeu visita do renomado paisagista Roberto Burle Marx, que apresentou algumas sugestões e colaborações para os jardins. Desde então, o projeto paisagístico cresceu e passou por várias modificações. A propriedade particular foi se transformando com o tempo. Começava a nascer um grande espaço cultural, com a construção das primeiras edificações destinadas a receber as obras de arte contemporânea. Ganhava vida também um rico acervo botânico, consolidado a partir de 2005 com o resgate e a introdução de coleções botânicas de diferentes partes do Brasil, com foco em espécies nativas. Iotim é um complexo museológico com sede no campus de 97 hectares, pontuado por uma série de pavilhões que abrigam obras de arte e por esculturas ao ar livre. Hoje, Iotim é a única instituição brasileira que exibe continuamente um acervo excelente a nível internacional de arte contemporânea. Graças a uma série de contextos específicos, oferece um novo modelo distante daquele de museus urbanos. A experiência está em grande parte associada ao desenvolvimento de uma relação espacial entre arte e paisagem, que possibilita aos artistas criarem e exibirem suas obras em condições únicas. O espectador é convidado a percorrer jardins, paisagens de florestas e ambientes rurais, perdendo-se entre lagos, trilhas, montanhas e vales, estabelecendo uma vivência ativa do espaço. Iotim possui atualmente cerca de 70 obras em exposição, que se dividem entre trabalhos permanentes instalados e aqueles expostos em 4 galerias, que abrigam mostras temporárias de longa duração, fonte, lago, mata e praça. A proposta museológica de Iotim compreende diferentes espaços expositivos. Muitas obras estão expostas ao ar livre. Outro princípio é a busca permanente pela ampliação do vocabulário paisagístico, seja pela aquisição de novas espécies que possam ser usadas com sucesso no paisagismo, seja no uso de material que possa ser incorporado na concepção dos jardins. Dessa forma, ainda que o paisagismo obedeça claramente os padrões estéticos, botânico, Iotim se torna um ícone paisagismo contemporâneo brasileiro e mundial. Revitalização do rio Cheonggyecheong. Apesar de durante séculos o rio Cheonggyecheong ter abastecido a população coreana com água potável, acabou se tornando no século XX uma vitrine da realidade local.
Com a separação entre a Coreia do Norte e a do Sul, após a Segunda Guerra Mundial, o arroio recebeu diversos imigrantes, que se instalaram em seu entorno, aumentando drasticamente o número de moradias irregulares no local. Em um processo de aceleração da industrialização, foram concluídas na década de 1970 as obras do primeiro viaduto sobre o rio Cheonggyecheon. Em 1976, então, tapado por uma grande avenida e um viaduto, o arroio secou e deixou de ser parte integrante de Seul, sumindo de vista de seus habitantes. Além disso, milhares de vendedores ambulantes se instalaram no local. Em 2002, o então prefeito de Seul deu início às obras de revitalização do canal. Primeiro, foram retiradas as avenidas e o viaduto, bem como definidas alternativas para recolocar os comerciantes irregulares. Embora as águas originais do arroio já tivessem secado, a água foi reposta e mantém-se limpa em todo o seu curso. O envolvimento da população foi essencial para o êxito do projeto. Os ladrilhos dos taludes e do arroio foram decorados por famílias coreanas, que viram a iniciativa e a possibilidade de fazer parte da história da cidade. As obras foram concluídas em 2005. A população coreana passou a entrar em contato com o arroio, transitando pelo seu entorno, usufruindo dos espaços de lazer da orla do canal. O projeto resultou em um parque urbano linear de 5,8 km de extensão, com 80 metros de largura. O projeto foi concluído em quase 3 anos. O custo foi de aproximadamente 300 milhões de dólares e foram reutilizadas mais de 75% do material de demolição da antiga via. Atualmente, o parque abriga aves e peixes, as espécies de plantas nativas como salgueiros, canas e íris. Recebe 30 mil pessoas aos fins de semana e sua temperatura média é 3,6 graus Celsius, mais baixa do que outras áreas da cidade. Além disso, Seul também ampliou a malha de transporte público e fez mudanças no fluxo de veículos que circulavam pelo centro da cidade. O córrego e o parque, localizados às suas margens, ficam entre 3 e 5 metros abaixo do nível da rua, chegando até uma reserva ecológica. O plano foi dividido em 3 etapas. A primeira é dedicar-se à história da cidade, a segunda a valorizar a cultura e a urbanidade e a terceira a natureza. As ideias resultaram no sucesso do projeto paisagístico, que mudou e se tornou um ícone mundial de intervenção urbana e paisagística.